Receitas Discípulo Net 2. E a receita de hoje é um delicioso bolo fofinho de laranja. Muito fácil, muito simples de fazer. Então, nós vamos agora para os ingredientes. Os ingredientes são 4 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar, 5 ovos, 4 colheres de sopa de manteiga, 200 ml de suco de laranja coado, tá? 2 colheres de sopa de fermento. E detalhe, esse suco de laranja você vai usar apenas a metade, outra metade para você depois colocar no bolo, depois de pronto, né? Você vai dar uns furinhos no bolo e você molhar o bolo caso você quiser, tá? Na massa mesmo vai ser usado 100 ml de suco de laranja concentrado, só o suco. E esse tabuleiro que está usando aí, número 28, tá? Tabuleiro redondo, 28. Então, o que vamos fazer? Primeiro, na batedeira, tá? Você vai colocar o açúcar, a manteiga e os ovos. Aí você fala assim, mas eu não tenho batedeira. Você pode bater até a mão, que é muito fácil de fazer. Você coloca o açúcar, a manteiga e depois você acrescenta os ovos, que é muito simples. Aí você bateu até, né, depois colocar os ovos, até formar um creme, até ficar nesse ponto aí que eu vou te mostrar. Olha só, fica esse ponto aí, tá? Os 3 ingredientes. Aí depois você vai acrescentar a farinha aos poucos, tá? Porque são 4 xícaras, né? Então você acrescenta aos poucos e vai misturando, aos pouquinhos vai misturando, né? Bate na batedeira, tá? Ou se não tiver batedeira, vai na mão, não tem problema. Essa massa, ela é muito simples de fazer. Aí tá vendo? Até ficar esse ponto aí, antes de entrar o suco de laranja. Você vai colocar apenas 100 ml, tá? Do suco de laranja, não 200, apenas 100, a metade, tá? Como se fosse a metade daquele copo pequeno de suco de laranja. Aí você vai dizer, ah, mas é muito pouco. Não, não é pouco não, pode ficar tranquilo que vai dar certo. E aí você vai acrescentar 2 colheres de fermento, tá? Como você está vendo aí, 2 colheres de sopa de fermento. Aí você fala, ah, mas é muito fermento? Não, porque nós estamos usando uma quantidade maior, tá? Uma massa, né? São 4 xícaras de farinha de trigo. Aí você vai misturar, não na batedeira, tá? Mas com a colher, suavemente, tá? E aí depois, no tabuleiro, eu só untei com manteiga. Se você quiser colocar com farinha, botar manteiga e a farinha, não tem problema não. Só manteiga, o bolo depois vai ficar soltinho, não vai agarrar na forma. Aí você vai, coloca a massa e detalhe, quando você for fazer a massa, manteiga manteiga amolecida, tá? Aí você vai levar o forno pré-aquecido em 180 graus, por aproximadamente 45 minutos, 50 minutinhos, até você ver, depende do forno, né? Depende muito do forno. Aí depois é só tirar, né? Desenformar, como você está vendo aí, e ele fica super fofo, gostoso, macio. E observou que não precisou usar leite, tá? É uma receita prática, econômica, tá? E eu tenho certeza que você vai gostar. Aí tá vendo? Olha só o detalhe. Fica bonito, fica um bolo bonito, apresentável. Você pode estar servindo no café da manhã, você pode estar servindo no lanche da tarde. Olha como é que ele ficou. Ficou muito fofo, tá? E você pode também, né, além de você poder servir esse bolo, aí você vai perguntar assim, mas missionária Regina, se eu quiser colocar um recheio nesse bolo, tem como eu cortar esse bolo ao meio e colocar um recheio e depois até fazer assim, um bolo mais prático para um aniversário, né? Fazer uma cobertura. Posso usar essa massa? Pode usar essa massa para um bolo de festa, um bolo de aniversário, aquele bolo prático, rápido, né? Para fazer, né? E aí você tem como você cortar esse bolo ao meio, tá? Para colocar o recheio que você quiser, doce de leite, enfim, o recheio que você quiser. Aí fica ao teu critério. Eu até depois eu cortei essa massa ao meio para você poder ter uma, né, para vocês poderem ver que vocês podem manuseá-la, você pode trabalhar e colocar um recheio nessa massa. E é um bolo simples de fazer, tá? Muito simples, muito prático, tá vendo? Olha como é que ele fica. E fica saboroso, fica saboroso. E se você quiser acrescentar, tem pessoas que gostam do bolo muito doce. Eu já gosto mais equilibrado. Se quiser, você acrescenta mais um pouco de açúcar na massa, se você quer mais doce, né?
E aí, você está vendo? Simples. E você pode, como eu falei, cortá-lo ao meio para você colocar o recheio que você quiser, depois você fazer uma cobertura. Depois, mais à frente, eu vou estar trazendo aqui receitas, né, de bolos de aniversário simples e fácil de fazer, tá vendo? Aí eu até cortei, só para você poder ter uma noção, olha lá, de que você pode cortar esse bolo ao meio sem problema nenhum e colocar um recheio. Então, eu quis trazer essa receita que é simples, muito fácil de fazer, tá? E espero que você tenha gostado dessa receita. Tenho certeza que você vai aprovar. Aí tá vendo só? Simples. Aí pode colocar o recheio, né, que você quiser. Então, está aí essa receita de bolo caseiro fofinho de laranja, muito fácil de fazer. Como o Senhor Jesus Cristo disse, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, eu quero deixar aqui uma pequena porção da palavra de Deus que se encontra no Velho Testamento. É 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15, que diz assim: Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. Repetindo, tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E eu achei interessante essa passagem, né, que fala sobre essas, né, aqui fala sobre essa batalha, né, essa peleja, né, como termo bíblico, né, como diz aqui, essa referência bíblica, que eles pelejaram contra o povo de Deus. Né? Os filisteus, eles eram inimigos declarados do povo de Deus, do povo do Senhor. E Davi, de tanto pelejar, que a batalha foi tão intensa, que Davi cansou. Ele se sentiu cansado, esgotado fisicamente. E diante das lutas, diante das dificuldades, né, do dia a dia, talvez você esteja se sentindo assim, de tanto lutar, de tanto, né, usa esse termo, né, de pelejar, e você está se sentindo cansada. Suas forças, né, você está se sentindo assim, como se as suas forças estivessem se esgotando. Porque Davi, aquele deu tudo dele nessa luta, nessa batalha, mas chegou um momento que ele se cansou. Porque Davi, ele era limitado, ele era homem. Né? Ele era um ser humano que tinha limitações. E mesmo ele sendo uma pessoa experimentada em batalhas e que já tinha vencido várias batalhas, mas naquele momento ele se cansou. Talvez você esteja passando uma dificuldade por lutas e que você está cansado. Ou você está cansado. Suas forças estão se esgotando. E você está sentindo o seu corpo, você está sentindo a sua mente cansada de tanto pensar como fazer, como agir. São situações que surgem. Talvez você esteja esgotado emocionalmente. Ou talvez espiritualmente. Mas eu quero dizer para você que Davi, ele se cansou, sim. Mas tinham homens aqui, se você for ler o texto, né, os outros versículos seguintes, você vai ver que ele tinha pessoas que ele podia contar. E eu quero dizer para você que você tem alguém que você pode contar sempre. Sempre. Que é o Senhor, Deus. Ele tem cuidado de ti. Talvez as tuas forças, você está cansada diante dessa dificuldade, diante disso que se levantou contra você, né? E assim, né, de tanto você lutar, tá até em oração, você está clamando, você está orando, já está até sem força para orar, diante dessa situação que você está enfrentando.
Não sei se é dentro da sua casa, se é no seu ambiente de trabalho, mas eu quero dizer para você que Deus, ele está com você. E ele vai estar renovando as suas forças. Porque essa batalha, essa peleja, essa dificuldade que você tem enfrentado, Deus vai te dar graças. Deus vai te fortalecer. Ele vai revigorar as suas forças. Tem um versículo, né, em Isaías, que é muito conhecido, Isaías capítulo 40, versículo 31, que diz assim: mas os que esperam no Senhor, aí está o segredo, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. E essa palavra que eu quero deixar para você hoje, que está se sentindo cansada, que está se sentindo esgotada diante das lutas, diante das dificuldades, eu quero dizer para você que hoje Deus, ele renova as suas forças. Ele vai te dar um novo ânimo. E no lugar do cansaço, você vai sentir o refrigério de Deus sobre a sua vida, tá? Então que você possa lançar tudo diante do Senhor, tudo aquilo que tem te afligido, tudo aquilo que tem te preocupado, lança no altar de Deus. Que Deus, ele tem cuidado de você. Fica tranquila, não se desespera não. Não fica triste não, deixa isso abater você não, porque a tristeza ela bate, né? Traz um certo cansaço. Mas que você possa estar confiando no Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas. E no tempo certo, na hora certa, a vitória, o milagre vai acontecer na sua vida, na sua família, em todas as áreas da sua vida. Então que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal Discípulo Net 2. Fique na paz.